Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol está rolando. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhar o futebol, jogos em tempo real, estatística de clubes e jogadores, tudo isso você pode acompanhar também de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o aplicativo do Flash Score. É o aplicativo que eu utilizo no meu trabalho. Tá à sua disposição, o primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui no comecinho da tarde de quarta-feira, porque na terça, dia 18, começou o julgamento de Lucas Paquetá lá na Inglaterra. Um julgamento que pode interromper a carreira do meia brasileiro que joga no West Ham, ou pode absolvê-lo. Lógico, qualquer julgamento pode ter duas situações, ou quem está sendo julgado ser considerado culpado, ou pode ser absolvido. Então começa um julgamento que é muito importante para a sequência da carreira do Lucas Paquetá. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá em maio do ano passado, ou seja, quase um ano atrás, foi formalmente denunciado pela FA, que é a Football Association, é o equivalente à CBF no futebol inglês. Ele foi formalmente acusado de ter tomado 4 cartões amarelos em 4 jogos diferentes para influenciar o jogo, para influenciar o progresso de uma partida, recebendo esses cartões intencionalmente para afetar o mercado de apostas. Então, ele foi, depois de uma investigação que durou 9 meses, o Paquetá foi formalmente denunciado em maio de 24. A investigação começou no segundo semestre de 23, durou 9 meses, e em maio de 24, o Lucas Paquetá foi formalmente acusado por 2 delitos, né? por duas infrações. Uma, a de levar cartão amarelo intencionalmente para afetar o mercado de aposta, e a outra, porém, atrapalhar as investigações. Então essa é a denúncia que a FA, a Football Association, que comanda o futebol inglês, fez contra o Lucas Paquetá. Segundo a imprensa inglesa, esse julgamento deve demorar 3 semanas. A partir de ontem, terça, dia 17, deve durar por mais 3 semanas esse julgamento, que é feito por um painel independente. Esse julgamento não está sendo feito na justiça inglesa, nem está sendo feito dentro de um tribunal da FA. Ele está sendo feito por um tribunal independente, por uma câmara de arbitragem. Ou seja, você contrata pessoas com saber jurídico para julgar, e são pessoas independentes. Não são ligadas ao West Ham, ao clube do Paquetá, não são ligadas ao Paquetá, não são ligadas à Premier League, não são ligadas à Federação Inglesa. São pessoas contratadas com saber jurídico, contratadas para julgar um caso diante do que é exposto pela defesa, pela acusação, pela realização de provas e tudo mais. Segundo a imprensa inglesa, esse julgamento deve durar 3 semanas. E segundo a imprensa inglesa, o caso levado pela denúncia da FA, da Football Association, é um pedido de banimento do Lucas Paquetá. O que isso quer dizer? Segundo a FA, o Lucas Paquetá deveria, como punição pelo que ele fez, ser banido do futebol inglês. Ou seja, ele nunca mais poderia jogar no futebol inglês. Calma que eu ainda vou falar se a punição poderia ser estendida para o mundo todo. Vou falar sobre isso, tá? Quais são os casos em que a FA sustenta a sua acusação? 4 cartões amarelos em que o Paquetá, segundo a apuração, forçou os cartões amarelos.
num jogo contra o Leicester em novembro de 2022, num jogo contra o Aston Villa em março de 2023, num jogo contra o Leeds United em maio de 23 e um jogo contra o Bournemouth em agosto de 23. Segundo a FA, o Paquetá claramente forçou os cartões amarelos para beneficiar amigos e familiares que apostaram nesses cartões amarelos no Brasil. Isso que consiste a acusação, é isso que consiste a denúncia feita pela FA. E agora o caso está sendo julgado, logicamente, nesse julgamento a defesa do Paquetá está sendo ouvida, a acusação da FA está sendo ouvida e depois essa Câmara de Arbitragem, esse painel independente vai dar o veredito se o Paquetá é suspenso, se o Paquetá é absolvido, se ele for absolvido, o que vai acontecer depois, se ele for suspenso, quanto tempo e se de fato vai ser o que pede a FA, se vai ser menos, se vão ser 2 anos, se vai ser 1 ano, ou se vão ser 5 anos. Então isso ainda vai ser divulgado. A expectativa é que o painel dure, esse julgamento dure 3 semanas e em até mais 2 semanas o veredito seja publicado. O lado do Paquetá, o Paquetá diz que, primeiro, que ele contribuiu, que ele ajudou todas as investigações. O Paquetá refuta, a defesa do Paquetá refuta de forma clara de que ele tem atrapalhado as investigações. Diz a defesa do Paquetá que ele contribuiu sim, que ele ajudou sim as investigações. E o Paquetá, desde sempre, quando se pronunciou sobre isso, lá no começo, na primeira denúncia, durante as investigações, o Paquetá disse que iria provar sua inocência, que iria limpar sua imagem, porque ele nega que tenha feito nada do que ele está sendo, do que ele foi denunciado. Vale lembrar que esse caso veio ao público porque no meio de 23 o Paquetá estava muito perto de ser negociado pelo West Ham com o Manchester City por uma quantia que variava de 70 a 90 milhões de libras. Isso daí era um fato que a gente sabe, que já é confirmado. O Manchester City estava em tratativas com o West Ham para contratar o Lucas Paquetá e não seria barato, seria entre 70 e 90 milhões de libras. E aí, diante dessa negociação, a FA informou ao Manchester City que o Paquetá estava sendo investigado por isso. O City desistiu do negócio e contratou no lugar, naquela mesma janela, contratou o Matheus Nunes. Então, essa é a questão. Tem dois casos recentes de punição por tentar impactar o mercado de apostas. 2 punições de 2 jogadores de divisões inferiores, é bem verdade. Em 2018, o Bradley Wood, que jogava no Lincoln City, da 5ª divisão, ele foi suspenso por 6 anos, porque foi considerado culpado de forçar um cartão amarelo. De forçar 10 cartões amarelos. Ele foi suspenso por 6 anos. E em 2021, o Keenan Isaac, do Stratford Town, da 7ª divisão, foi punido com 10 anos de suspensão, ou seja, praticamente acabou a carreira do jogador, também por forçar cartão e por ter envolvimento com o mercado, tomar uma decisão intencionalmente dentro de um jogo com o intuito de impactar o mercado de apostas. Esses 2 jogadores, o Bradley Wood foi suspenso por 6 anos e o Keenan Isaac foi punido por 10 anos de suspensão. Só que os 2 são de divisões inferiores. O Bradley Wood jogava na 5ª divisão, o Keenan Isaac jogava na 7ª divisão. Todo mundo que joga na Premier League sabe e tem muito definido que alguém que joga, não só na Premier League, todo mundo que joga no futebol inglês, todo mundo que joga no universo do futebol inglês sabe
que é estritamente proibido qualquer pessoa, qualquer integrante do futebol inglês e seus familiares de terem relação com mercado de apostas envolvendo a atuação desse jogador. Então ele não pode jogar, ele não pode falar sobre, ele não pode ter patrocínio de casa de aposta, ele não pode ter parente próximo apostando na atuação dele. Tudo isso é motivo de investigação e punição. Essa é a questão. Então, desde então se falou muito pouco sobre isso, o Paquetá não voltou mais a falar sobre isso. No clube dele, a vida seguiu normalmente, partindo do verdadeiro princípio de que, e que é a base do direito em muitos países, inclusive na Inglaterra, de que todo mundo é inocente até ser culpado, até ser definitivamente considerado culpado. Então, o Paquetá continuou jogando no West Ham, normalmente. Na seleção brasileira, o Paquetá ficou um bom tempo, ficou toda a era comandada pelo Fernando Diniz sem ser convocado. Depois o Dorival Júnior, quando o Dorival Júnior entrou, o Paquetá foi normalmente convocado. Na atual lista, nas últimas duas listas, ele acabou não estando por questão de lesão. Me parece que dessa vez, não só lesão, mas acho que foi decisão técnica da comissão não chamar o Paquetá. Então ele continua jogando no West Ham normalmente e vai continuar até o desfecho, até até o veredito dessa questão. Você deve estar se perguntando, se ele for punido, tanto faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos ou banido para a vida toda, essa punição pode ser aplicada em outros lugares? Inicialmente, essa punição, quando sai o veredito, esse veredito diz respeito ao futebol inglês. Só que já virou praxe, inclusive por uma atuação do Brasil, quando nós tivemos 2 anos atrás todos aqueles jogadores punidos por envolvimento com resultados esportivos, com expulsão, com gol, com cartão amarelo. Vários jogadores brasileiros que estavam no futebol brasileiro foram para outros países e a própria CBF deu entrada na FIFA pedindo a punição para esses jogadores serem punições mundiais. E a FIFA acatou. Depois disso, o Sandro Tonali, jogador que hoje pertence ao Newcastle, ele foi punido, ele foi condenado por envolvimento, por envolvimento com apostas, com envolvimento em participar, em fazer apostas. Foi punido na Itália e a punição valeu na Inglaterra também. Então, hoje, a expectativa é que, em ele sendo punido por esse tribunal, essa punição rapidamente seja estendida para toda a Europa e também para o mundo, depois chegando primeiro na UEFA e depois chegando na FIFA. Isso foi o que aconteceu em outros casos. Ouvindo o que diz a imprensa inglesa, a defesa do Paquetá vai se sustentar dizendo que o Paquetá normalmente é um jogador que leva muito cartão e que o Paquetá é um dos líderes de cartão amarelo da Premier League, era o cara que mais levava cartão amarelo no West Ham. Isso é uma estratégia de defesa. Não sei até que ponto isso vai ajudar ou não o Paquetá a ser absolvido. A gente precisa esperar o julgamento. É um julgamento que está sendo realizado, que corre e que, ao que tudo indica, nós não teremos muitas informações sobre ele, porque é um julgamento feito num painel independente, não tem essa cobertura toda. Mas é o risco dele ser banido do futebol e essa punição, que inicialmente é para o futebol inglês, valer para todo o mundo, ela existe. É um risco que a defesa do Paquetá sabe que existe. Do mesmo jeito como ele tem um risco de ser absolvido, o painel entender que não tem nada provado, não tem nada que sustente isso e absolvê-lo. Vou acompanhar esse caso aqui no canal do VSR e sempre que sair alguma notícia de uma fonte de credibilidade ou saindo o resultado final, eu volto aqui para trazer a informação. Quero te ouvir,
O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo, você baixa o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.